Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao curso ímpar. Eu sou o professor Rafael Barreto e nessa aula nós iremos estudar a organização da Justiça Eleitoral. Vamos ao quadro rapidamente para registrar o tema da nossa aula, Organização da Justiça Eleitoral. Estou de volta com vocês e eu registro que esse é destacadamente um dos mais importantes temas explorados nas provas de concurso. E a primeira informação que eu quero registrar para vocês é justamente nós termos conhecimento de quais são as fontes normativas que disciplinam a organização da Justiça Eleitoral. Vamos rapidamente ao quadro de novo para anotar, prestem atenção. A organização da Justiça Eleitoral, meus queridos, ela está disciplinada pela Constituição, e antes que algum de vocês já responda, e pelo Código Eleitoral, eu vou colocar da seguinte maneira: por uma lei complementar. E por que é que eu estou colocando da seguinte maneira Constituição, lei complementar? Vem comigo aqui de volta, por favor. Queridos, prestem atenção. O ordenamento jurídico, ele é formado pela Constituição e uma série de leis. A Constituição é a lei hierarquicamente superior. É ela quem fica no topo da pirâmide do ordenamento jurídico. E eu te peço que nesse momento você pegue a Constituição para melhor poder acompanhar a nossa aula. Se você estiver sem ela, dê um pause rapidinho aí no vídeo e abra a sua Constituição do lado. E aí eu vou te pedir que vá na sua Constituição, lá no artigo 121, e você vai perceber que no artigo 121 da Constituição brasileira tem os seguintes dizeres: uma lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, juízes de direito e das juntas eleitorais. Prestem atenção, a Constituição ela disciplinou alguns aspectos da organização da Justiça Eleitoral que eu vou estudar na aula. E no artigo 121, ela estabeleceu que uma lei complementar vai dispor sobre a organização da Justiça. E aqui eu já tenho uma questão de prova que é frequente, preste atenção. Quando a gente fala sobre as fontes normativas do direito, nós temos a Constituição, temos lei complementar, temos lei ordinária, nós temos, no âmbito mais específico do direito eleitoral, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E olhe o grande detalhe: a organização da Justiça Eleitoral, ela ou está disciplinada pela Constituição, ou está disciplinada em uma lei complementar. Se alguma questão de prova lhe trouxer que uma lei ordinária pode cuidar desse tema, está errado. Que uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral vai disciplinar a organização da Justiça Eleitoral, também está errado. Porque pela Constituição, ou ela própria ou uma lei complementar dispõe sobre a matéria. E aqui eu aproveito para esclarecer, acaso você não tenha o conhecimento, que lei complementar e lei ordinária têm uma diferença de quórum de aprovação. Para aprovar uma lei complementar é preciso maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Para aprovar a lei ordinária basta a maioria simples. Então a lei complementar exige uma maioria qualificada, uma maioria absoluta, enquanto a lei ordinária é uma maioria simples. Muito cuidado. Para a prova, a organização da Justiça Eleitoral está disciplinada em que fontes normativas? Ou na Constituição ou em uma lei complementar. Aí alguém pega e pergunta: mas Rafael, e o Código Eleitoral? Bom, o Código Eleitoral, nessa parte da matéria, organização da Justiça Eleitoral, tem natureza jurídica de lei complementar. O Código Eleitoral, ele é uma lei que tem uma peculiaridade. Boa parte do Código Eleitoral tem natureza jurídica de lei ordinária. Pode ser modificada por maioria simples, enquanto algumas partes têm natureza de lei complementar, só podem ser alteradas por maioria absoluta.
Nessa parte aqui, organização da Justiça Eleitoral, a Constituição exige lei complementar. Então, preste atenção, outra forma de perguntar a matéria numa prova, o Código Eleitoral, na parte que disciplina a organização e a competência dos tribunais, juízes de direito e juntas eleitorais, tem natureza jurídica de lei complementar. Tranquilo quanto a isso? Bacana quanto a isso? Eu vou prosseguir então, eu vou avançar, você já está esperto, você não vai marcar em prova que a organização da Justiça Eleitoral vai ser disciplinada por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral ou por uma lei ordinária, ou é pela Constituição ou é por uma lei complementar. E aí eu avanço na nossa matéria, e aí nós vamos de novo ao quadro, porque eu já vou abrir um outro temazinho dentro da temática maior, que é a organização da Justiça Eleitoral, e eu quero estudar com vocês, ó, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral. Pode vir comigo aqui na tela, por favor. Queridos, novamente precisamos da Constituição. Vocês já estão com a Constituição aí ao lado, já estavam no artigo 121. Eu peço que vocês recuem um pouco na Constituição para o artigo 118. E o artigo 118 vai estabelecer o seguinte: são órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Vamos fazer o seguinte, vamos ao quadro? Vamos anotar. São órgãos da Justiça Eleitoral: o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Isso a gente extrai do artigo 118 da Constituição Federal. Mantém na tela um pouquinho, eu quero que vocês visualizem bem essa imagem. Tribunal Superior, tribunais regionais, juízes e juntas. Vem de volta comigo agora, preste atenção. Quem tem militância na prática do direito eleitoral, quem conhece a prática do direito eleitoral, sabe que a Justiça Eleitoral, na verdade, tem outros órgãos. Por exemplo, a mesa receptora de votos é um órgão da Justiça Eleitoral. Entretanto, eu quero que você absorva que, para fins de prova de concurso, órgãos da Justiça Eleitoral, você vai marcar única e exclusivamente esses 4. Vamos na tela de novo. Órgãos da Justiça Eleitoral, nada diferente: Tribunal Superior, tribunais regionais eleitorais, juízes e juntas eleitorais. Vem comigo aqui, presta atenção. Eu costumo destacar para os alunos que nós temos aí o Tribunal Superior, os tribunais regionais e os juízes como os órgãos propriamente jurisdicionais, os órgãos responsáveis por exercer a jurisdição, que é a atividade típica do Poder Judiciário de julgar os conflitos que envolvem a aplicação do direito. E os juízes, o TRE, os TREs e o Tribunal Superior, eles representam, gente, os graus de jurisdição da Justiça Eleitoral. Prestem atenção, vamos imaginar que no meu município surgiu uma questão eleitoral que é de competência do juiz. Vai ter uma ação judicial que vai ser processada perante o juiz eleitoral. Eventualmente, isso pode levar a discussão para um patamar superior, um recurso para o Tribunal Regional. E, eventualmente, em algumas hipóteses excepcionais, até mesmo um recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, que fica lá em Brasília, lá na capital federal. Então, algumas questões eleitorais que são levadas ao Poder Judiciário, elas podem começar perante um juiz, passar pelo Tribunal Regional
e chegar até um tribunal superior. E aí você me pergunta, Rafael, juízes, tribunais regionais e tribunal superior, onde é que entram as juntas? As juntas eleitorais, que na prática são denominadas juntas apuradoras, são órgãos que têm atribuições muito mais administrativas relacionadas à apuração das eleições do que jurisdicionais propriamente ditas. A ideia da junta é atuar nos trabalhos de apuração. Nós vamos trabalhar com ela um pouco mais adiante e aí eu vou demonstrar para vocês a importância que as juntas já tiveram, como hoje isso está um pouco diminuído, mas como ainda é explorado em prova, alguns detalhes, algumas nuances que envolvem as juntas apuradoras. Preste atenção. O Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai ver daqui a pouco, ele é formado por alguns juízes. Os tribunais regionais eleitorais, a gente também vai ver daqui a pouco, também vai ter os seus juízes. E eu tenho também os juízes eleitorais. Só que eu preciso lhe chamar a atenção para um ponto que é muito importante. Na verdade, não existe um corpo de juízes propriamente eleitorais. Não existem juízes que integram única e exclusivamente a justiça eleitoral. O corpo de juízes da justiça eleitoral é formado por juízes que já exercem a sua atividade jurisdicional em outros espaços, em outras justiças e até mesmo advogados que vão exercer interinamente a função de juiz eleitoral. Preste atenção, vamos imaginar que você conhece alguém, tem algum amigo que é juiz de uma vara de família em um determinado município. Ele certamente passou num concurso público para juiz do estado e ele está lá exercendo as atividades dele numa vara de família. Pode acontecer de em um determinado período ele, além de ser juiz eleitoral, além de ser juiz da vara de família, ele ser também o juiz eleitoral. Você já deve ter ouvido falar que nós temos como instância máxima do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, que é formado por 11 ministros. Pois desses 11 ministros, nós temos alguns que, além de atuarem como ministros do Supremo, vão atuar também durante um período como juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Então, olha o que eu quero que você absorva para você marcar na sua prova. A Justiça Eleitoral não tem um quadro próprio de juízes. Não existe um corpo de juízes única e exclusivamente eleitorais. Rafael, mas eu tenho um amigo meu que é juiz e que é juiz eleitoral. Pode perguntar a ele. E ele provavelmente vai lhe dizer, ele é também juiz eleitoral, mas ele exerce uma outra atividade além da atividade da judicatura eleitoral. Ok? Bacana quanto a isso, então fique muito atento, porque os juízes eleitorais não são, em verdade, juízes única e exclusivamente dedicados à justiça eleitoral. Eles são juízes que exercem as suas atividades em outros órgãos do Poder Judiciário ou até mesmo advogados que durante um período de tempo vão acumular as suas atribuições. E aí eu queria te convidar para voltar ao texto da Constituição. Eu te peço que na Constituição volte ao artigo 121 e nós precisaremos trabalhar agora com o artigo 121, parágrafos 1º e 2º. O artigo 121, parágrafos 1º e 2º da Constituição, ele vai estabelecer algumas regrinhas muito importantes. De acordo com o artigo 121, parágrafo 1º, os membros dos tribunais, entenda dos tribunais eleitorais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão
inamovíveis. Gente, presta atenção, vamos aqui ao quadro, por favor? Vamos no quadro, ó. Vou buscar uma telinha em branco pra gente. A Constituição Brasileira, deixa eu buscar aqui a canetinha. No artigo 121, parágrafo 1º, estabelece que aqueles que atuam como juízes eleitorais gozam de plenas garantias e são inamovíveis. Vem comigo aqui. Essa é uma das passagens do texto constitucional que, na matéria, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Se a prova lhe trouxer que os juízes eleitorais, no exercício das funções, gozam de plenas garantias, você vai marcar que está certo, que é isso que está no texto da Constituição. Entretanto, eu tenho que chamar a atenção para uma específica garantia dos juízes, que não vai ser aplicada para os juízes eleitorais. E aí a pergunta de prova pode vir específica sobre isso. Preste atenção. E aproveito para perguntar a você que está em casa, meu amigo que está aqui comigo no estúdio, você já ouviu falar de uma garantia chamada vitaliciedade? Ah, o juiz ele é um servidor público vitalício. A vitaliciedade, vamos ao quadro para escrever? Vamos no quadro, ó. A vitaliciedade. Estou de volta com você. Vem comigo. É a garantia que o juiz tem de que ele não vai ser destituído do cargo, a não ser que ele se aposente ou que ele pratique um ilícito que gere uma punição de retirada dele do cargo. Mas vitalício no sentido de que ele fica ali enquanto for da sua vontade. Essa é uma garantia que os juízes em geral possuem. Olha, você tem um amigo seu que formou em Direito e está estudando para fazer um concurso para juiz, e ele passou no concurso de juiz. Depois de um certo tempo, ele adquire essa garantia de vitaliciedade. Ele diz assim, amigo, eu agora sou um juiz vitalício. Na linguagem comum, é para a vida inteira. Só vai deixar de ser juiz no dia que se aposentar ou se praticar uma ilicitude no exercício do cargo. E olha o que eu quero que você absorva. Essa garantia da vitaliciedade não se aplica para os juízes eleitorais. Em outras palavras, eu estou lhe dizendo que os juízes eleitorais não têm o direito de permanecer no exercício dessa função de juiz eleitoral por tempo indeterminado. Se a prova trouxer que os juízes eleitorais, no exercício de suas funções, gozam de plenas garantias, isso está correto. Mas se vir uma pergunta específica sobre vitaliciedade, perguntando se os juízes eleitorais gozam da garantia da vitaliciedade, vai estar errado. Rafael, e por que é que eles não gozam da garantia da vitaliciedade? É porque eles exercem a função em caráter temporário. Vamos na Constituição de novo. Você já está no artigo 121 da Constituição. Pegue agora o parágrafo 2º. Como é que você vai encontrar no artigo 121, parágrafo 2º da nossa Constituição? Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos
escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Meu irmão, minha irmã, preste atenção e tome posse. Como regra geral, o juiz eleitoral, ele exerce a judicatura eleitoral por um biênio, por 2 anos. E, como regra geral, nunca por mais de 2 anos ou 2 biênios consecutivos. Determinado ministro do Supremo foi escolhido para integrar o Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai exercer uma função por 2 anos, mandato de 2 anos. Pode até ser reconduzido, ficar por 4 anos, ok? Agora preste atenção, porque aqui tem um detalhe que as provas adoram perguntar, fazendo aquela pegadinha, aquela casca de banana. Olhe com atenção para a Constituição. Olhos fixos na Constituição agora, por favor. Você vai me escutando, mas olhando a sua Constituição. Os juízes dos tribunais eleitorais, vírgula, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Quer dizer, se houver motivo justificado, alguém pode servir como juiz eleitoral por mais do que os 4 anos consecutivos, ok? Seria uma situação excepcionalíssima, mas a Constituição, ela contemplou essa possibilidade. Então, tome muito cuidado que se a prova trouxer que nenhuma hipótese, alguém pode servir como juiz em tribunal eleitoral por mais de 2 biênios consecutivos, vai estar errado, vai ser pegadinha de prova, ok? Bacana quanto a isso, e ó, presta atenção. Ainda aqui sobre os juízes eleitorais, eu preciso chamar a sua atenção para um dispositivo que teve redação alterada do Código Eleitoral pela Reforma Eleitoral de 2015. E isso faz com que o dispositivo fique muito forte para ser cobrado nas provas. Eu te peço que, por favor, abra o Código Eleitoral, não é mais a Constituição, é o Código Eleitoral, no artigo 14, parágrafo 3º. E você vai perceber que no artigo 14, parágrafo 3º, está escrito da seguinte maneira: da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juiz nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Preste atenção. O que é que essa redação aqui está estabelecendo? É muito simples de entender. Na circunscrição eleitoral, circunscrição é uma palavra que designa a territorialidade da eleição. Nós temos circunscrição municipal, eleições municipais, estadual, eleições no estado, e nacional. São 3 as circunscrições. Vamos estabelecer então o que é que o dispositivo nos ensina. Na circunscrição, nenhum juiz eleitoral pode ter relação de parentesco até o 2º grau com o candidato. Olha como tem aqui. A partir do momento em que é homologada a convenção partidária, e a convenção partidária é, na linguagem bem simples, é a reunião dos membros do partido que define quem vai ser candidato. A convenção é para definir quem é candidato e o regime de coligação. Então, a partir da convenção até a diplomação, que é um dos últimos atos do processo eleitoral. A diplomação, inclusive, é depois já do resultado da eleição. E em todos os feitos, os processos
decorrentes da disputa eleitoral. Não podem atuar como juízes o cônjuge, o parente, consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato. Então vamos imaginar que você tenha um juiz eleitoral em determinado município e aí o irmão dele saiu candidato a vereador. Ele vai ficar impedido de atuar como juiz eleitoral, porque ele é parente consanguíneo de 2º grau do candidato a vereador. Então, esse dispositivo do Código Eleitoral, ele visa a gente impedir de atuar como juiz quem tem parentesco com o candidato. Perfeito? Tranquilo aí qual é a lógica que o nosso código estabelece. Bom, eu vou avançar com vocês. Ó, vamos ao nosso quadro. Vamos ao quadro. E eu agora quero trabalhar especificamente, deixa eu puxar aqui a canetinha, com o Tribunal Superior Eleitoral. E eu vou querer estudar com vocês a composição do Tribunal Superior Eleitoral e as competências do Tribunal Superior Eleitoral. Pode vir comigo, por favor. E essa é uma parte da matéria que vai nos levar tanto à Constituição quanto ao Código Eleitoral. A composição do Tribunal Superior Eleitoral, ela está definida pela Constituição, pelo artigo 119 da Constituição, e as competências estão no Código. Mas eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui para um pequeno detalhe. Se vocês abrirem o Código Eleitoral, vocês vão perceber que o Código Eleitoral, ele também se dedica à composição do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do artigo 16, o Código se dedica ao Tribunal Superior Eleitoral. Só que nós temos que ter muito cuidado agora na matéria, porque tem determinadas informações que estão no Código que não se aplicam mais. E por que não? Porque a Constituição disciplinou a matéria de maneira diferente. Só para dar um exemplo. Se você abrir o artigo 16 do Código, você vai perceber que quando ele menciona a composição do Tribunal Superior Eleitoral, no inciso 1, a linha B de bola, indica que o Tribunal Superior Eleitoral teria 2 juízes escolhidos do Tribunal Federal de Recursos. Só que, gente, esse Tribunal Federal de Recursos, que já existiu na história do Brasil, ele deixou de existir com a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 substituiu o Tribunal Federal de Recursos pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí, quando você vai na Constituição, lá no artigo 119, você vai perceber que a Constituição indica que o Tribunal Superior, ele tem 2 membros do Superior Tribunal de Justiça. Se você confronta o Código e a Constituição, você vai ver que as informações elas não se harmonizam. Pelo Código seria do Tribunal Federal de Recursos, pela Constituição do Superior Tribunal de Justiça. E, gente, de maneira assim, muito tranquila, absorvam a ideia. Você jamais vai aplicar alguma coisa do Código que esteja contrariando o que está na Constituição. A Constituição é a lei hierarquicamente superior, ela é a norma superior. Então, aquilo que a Constituição estabelece é o que vale. Você não aplica mais o que está no Código.
E algumas pessoas costumam perguntar, Rafael, mas e por que continua escrito isso no código? Não tinha que tirar do código, gente, preste atenção. Toda vez que a Constituição trata uma matéria e você tem na legislação infraconstitucional um tratamento diferente, o que está na legislação infraconstitucional automaticamente perde validade. Não é preciso que venha expresso no texto da Constituição, por exemplo, não se aplica mais o que está no artigo 16, 1, a linha B do Código Eleitoral, porque é uma regra, por assim dizer assim, elementar, é uma noção básica de teoria do direito e de interpretação do direito, que a Constituição nova prevalece sobre a legislação, então você não aplica mais a legislação. Não precisa nem colocar expresso no texto da Constituição, que eu não aplico mais aquele artigo tal do Código da Lei, porque eu já devo, como intérprete, conhecer essa informação. Agora, é óbvio que para quem não tem conhecimento de todo o direito constitucional, isso se torna perigoso. Porque você pode pegar um código eleitoral que não tem informação como notinha de rodapé. Cuidado! Esse dispositivo não se aplica mais. E aí a importância de você ter contato com quem conhece a matéria, e aí eu vou chamando a sua atenção aqui. Essa parte aí do código, tire, se não aplica mais, você vai aplicar aquilo que está na Constituição. Bacana? Bom, presta atenção. Meu amigo que está aqui comigo no estúdio já me avisou, já subiu a plaquinha dizendo assim, professor, nós temos que encerrar esse bloco da nossa aula. Então eu queria fazer um convite a você. O convite é o seguinte, não desgrude da tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, da onde você estiver assistindo essa aula, porque eu lhe garanto que eu não demoro nem um pouco. Vai ser rapidinho, só para a gente fazer o fechamento do bloco e eu já volto com vocês falando sobre Tribunal Superior Eleitoral. Queridos, segura aí que eu estou voltando.